Você está ouvindo o Papo de Legista, seu podcast sobre medicina legal e perícias médicas, medicina, enfim, tudo que tem em direito. Hoje eu quero trazer para vocês um tema muito interessante da medicina legal, que é o ramo de estudo da antropologia forense, né? Que é uma área de estudo da medicina legal, né? Mas também da antropologia, por si só. E que, enfim, o princípio básico é a identificação. Identificar um ser humano. E existem diversas formas de isso acontecer, né? Aqui na medicina legal a gente foca no método médico legal, antropológico, né? Que são indo de encontro, né, ao que dentro do conceito de identificação, né, o que seria identidade. Identidade é o conjunto de características que individualizam um ser vivo, né? E a gente parte do pressuposto que não existem duas coisas idênticas, né, no universo. E os conhecimentos de antropologia, né, forense auxiliam nessa identificação médico-legal, de fato, né? Mas vale dizer que existem outras formas de identificação. A judiciária, né? O retrato falado, né? Reconhecimento direto, fotografia, datiloscopia, né? São todas formas de identificação, no caso judiciária. Mas aqui, nesse episódio, a gente vai se ater na médico-legal, de fato, né? Então, são diversos métodos utilizados em conjunto para que a gente chegue a uma identificação mais fidedigna possível. É claro, e é importante dizer que todos esses métodos não são precisos, né? Não tem como dizer especificamente, por exemplo, a estatura, né? Provável daquela pessoa, mas sim um intervalo de estaturas possíveis para aquela pessoa, para aquela vítima, né? Ou para aquela, enfim, aquela ossada que foi encontrada, né? Claro que para a gente fazer esse tipo de aplicação de método é preciso que tenham restos, né, mortais que permitam a aplicação deles, né? Por exemplo, né, dentro da antropologia forense, a identificação de restos cadavéricos, por exemplo, permite a gente diferenciar a espécie. Sim, porque não é infrequente vir restos cadavéricos de outras espécies, né, de ossadas, osso de cachorro, por exemplo, no meio de uma ossada humana, né? Então, esse é o primeiro ponto. Identificar que espécie que está sendo analisada. Depois, é possível estabelecer, por exemplo, a diferenciação de sexo, né? E tem diversos métodos. Um deles, por exemplo, é o de Walker. Walker descreveu a diferenciação do sexo pelos ossos do crânio, né? Mas também tem pela avaliação do celíaco, do fêmur, né, que é o método de Albanese. Outro elemento interessante, método de identificação para estimativa de idade, na verdade são vários, né? Mas a gente tem, por exemplo, a avaliação do desenvolvimento dentário, que é o método de Lamendin. Comprimento de ossos longos, né, que é o método de Todd-Lyon. A gente tem diversos métodos, né, com o nome dos estudiosos que os descreveram e que, usados em conjunto, permitem uma maior especificidade, né, maior acurácia na hora de identificar um provável indivíduo naquela autópsia, né? A estatura, né? É possível estimar a estatura através da medida de ossos longos, o método de Trotter e Glasser, né?
Além, é claro, de outras características que vão ser muito úteis, né? Como algumas características específicas de uma pessoa, uma fratura. Se aquele indivíduo desaparecido tem uma fratura de colo de fêmur, é esperado que se encontre um calo ósseo naquela situação, ou presença de próteses, até mesmo próteses dentárias, né? E às vezes é possível identificar a causa de morte, né? E claro, essa causa de morte, quando ele está falando de uma ossada, tem que ser muito visível, né? Tem que ser um traumatismo craniano, por exemplo, traumatismo crânioencefálico, porque vão restar poucos elementos para identificação específica de um diagnóstico de morte, né? Mas todos esses métodos eles permitem que a medicina legal chegue o mais próximo possível de uma identificação, né? Isso com base apenas na análise anatômica de uma ossada, de ossos. Então é extremamente rico e interessante, muito útil, né? Essa forma de identificação humana que compete à medicina legal realizar e que tem uma importância ímpar, né? Porque a partir disso pode-se dar respostas para uma família, pode-se encontrar pessoas que desapareceram, pode-se identificar rapidamente num desastre, né, que envolvam várias pessoas, esses indivíduos. Então esse é um papel da medicina legal muito útil e que conforta a sociedade, mesmo em situações de grandes catástrofes, por exemplo, e que merece muita atenção no estudo da medicina legal como um todo e da antropologia, que acaba sendo interdisciplinar nesse caso. Claro que, por exemplo, na identificação, quando possível, né, a depender das condições da ossada, por exemplo, é possível fazer um confronto genético, né? A partir, claro, de maior especificidade de achados, né? Quanto mais compatível for com aquela família, maior a probabilidade de se identificar, né, através do confronto genético. Seria uma etapa final, vamos dizer assim, né? Então, existe um conjunto de elementos que permitem a identificação com os conhecimentos da medicina legal, a antropologia forense. E por hoje é só. Até o próximo episódio.